Pessoal, tudo bem? Meu nome é Célio, eu estou aqui hoje postando mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre os três reis magos. Quem foram os três reis magos que visitaram Jesus quando ele nasceu? Então nós vamos aprender hoje muita coisa que vai surpreender você. Você vai aprender coisas que talvez você não sabia. Porque a Bíblia é assim, a gente está sempre aprendendo coisas diferentes. Então, muitas pessoas pensam que os reis magos foram visitar Jesus lá, naquele exato momento ali, onde que ele nasceu, na manjedoura, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia também não diz que eles são reis, e a Bíblia também não diz o nome deles. Isso aí foi invenção da cabeça das pessoas. Então hoje nós vamos aprender sobre eles, o que foi que aconteceu e por que aquela estrela que aparece, que o pessoal fala que foi a estrela que guiou Jesus, e levou também os magos até a ele. Então vamos ver o que diz sobre isso, tá certo? Então vamos lá, vamos ver a resposta da Bíblia. Diferente das tradições de Natal, que o pessoal gosta muito de Natal, fica doido para chegar a época do Natal. Então vamos ver o que a Bíblia diz com relação a todos esses assuntos, A Bíblia não usa a expressão três reis magos, ou três reis, ou falar sobre os viajantes que foram visitar Jesus depois do seu nascimento. Não fala em três reis e nem em três magos. Vamos ver o que diz em Mateus, capítulo 2, versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, astrólogos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Então, na verdade, eles não eram reis, eles eram astrólogos, estudavam astrologia. Então, eles chegaram naquela época, na época de rei Herodes, para saber onde que é que Jesus ia nascer. Então, vamos ver o que diz aqui, porque, na verdade, ao escrever esse relato, Mateus usou uma palavra grega que quer dizer magoi, para se referir àqueles que visitaram Jesus. Essa palavra provavelmente se refere a pessoas que se dedicavam à astrologia e a outras práticas de ocultismo. Então, eles eram magos e eram astrólogos também. Várias traduções da Bíblia descrevem essas pessoas como astrólogos ou magos. Mas, apesar que a Bíblia menciona reis, mas eles não são reis, eles eram magos, astrólogos, Então, a pergunta é: quantos magos visitaram Jesus? A Bíblia não diz exatamente a quantidade de magos que visitaram Jesus. Vamos ler um relato aqui e depois a gente vamos ver um texto na Bíblia, tá ok? A Bíblia não diz, além disso, se existem opiniões diferentes sobre quantos foram, de acordo com a Enciclopédia Britânica. Muitas pessoas que vivem na Ásia acreditam que foram 12 magos. Já as pessoas que vivem na Europa e nas Américas acreditam que foram 3. O número 3 provavelmente vem dos 3 presentes que os magos trouxeram a Jesus: ouro, olíbano e mirra. Vamos ao que diz em Mateus, no capítulo 2, versículo 11. Ao entrarem na casa, viram a criancinha com Maria, sua mãe, e prostrando-se, prestaram homenagem à criancinha. Abriram também seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, álibano e mirra. Então aqui, nesse relato de Mateus, no capítulo 2, versículo 11, os magos, eles foram encontrar com Jesus já na casa dele. E ele já era uma criancinha, um menino, já não era mais aquele bebezinho que estava ali
na manjedoura quando nasceu. Olha só que interessante, que relato importante aqui da Bíblia, que Mateus relata que eles foram lá na casa da mãe de Jesus, né, Maria, e lá deram os presentes para Jesus. Olha só o relato de Mateus, aqui no capítulo 2, versículo 11. Então, se alguém disser para você que os reis magos estavam ali, na verdade não são reis magos, que eu já disse anteriormente, que os magos, os astrólogos, estavam ali exatamente naquele momento que Jesus nasceu, mentira! Não existe isso, deles estarem ali naquele exato momento que Jesus nasceu. Até porque eles vieram do Oriente, e do Oriente até no local onde Jesus tinha nascido, era uma caminhada de meses, semanas. Então não tinha como eles estarem ali exatamente naquele momento que Jesus nasceu, não é verdade? Vocês concordam com esse meu raciocínio? Então isso aí é mentira. Aquela imagem que vocês vê de Jesus na manjedoura, os magos ali do lado, né? Isso aí tudo não tem nada a ver com a Bíblia, tá ok? Porque aqui eu só ensino o que está na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, eu não ensino. Eu só falo da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E nós temos que acreditar e crer na palavra de Deus. O que os outros falam, o que os outros inventam, isso aí não importa. Pode falar 1000 coisas, né? Mas se não tiver na Bíblia, nada vale, não é verdade? Aqueles magos, eles eram reis mesmo. Vamos ler aqui um relato aqui e depois eu faço aqui um comentário, ok? Embora eles sejam chamados de reis, em nenhum lugar na Bíblia diz isso. Olha só, apesar de eles chamarem eles de reis, não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que eles são reis. Olha só que interessante. Isso é invenção da cabeça das pessoas. Entende o que eu quero dizer? As pessoas, quando querem inventar as coisas, isso aí é fácil demais. Inventar é com as pessoas mesmo, sabe? Mas no que está na Bíblia aqui, é poucos que sabem desse acontecimento e desse relato que eu estou falando aqui, tá certo? Qual era o nome dos magos? Tem esse detalhe também, se os magos têm nome. A Bíblia não diz qual era o nome deles. A Bíblia não diz. Esses nomes dos magos foram inventados pelas pessoas também. Tipo assim, vamos dizer, para dar assim uma coisa mais bonita na história, já dizendo que eles são reis, que eles são, além de ser reis, são magos, mas magos e astrólogos na Bíblia realmente diz que eles são, mas não rei. Então, eles inventam essa coisa. Até nome deram para eles. Na Bíblia não menciona o nome deles. Não tem nenhum local na Bíblia que fala o nome dos magos, dos astrólogos. O pessoal, você sabe como é que é, né? Gosta de enfeitar pavão, né? Quer ver um negócio bonito, entendeu? Então, não pode ser assim. A gente tem que ir pelo que a Bíblia diz. A Bíblia não diz o nome deles, não diz também exatamente a data que foi que Jesus nasceu, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, tem esse detalhe também. Então são coisas que não existem. Existe sim, na cabeça das pessoas que querem acreditar que tudo isso aconteceu. Olha só que coisa interessante, né? Mas vamos lá. Os magos ou astrólogos provavelmente visitaram Jesus vários meses depois do nascimento dele. Por quê? Nós sabemos que foi depois do nascimento dele. Porque tem uma coisa muito importante que aconteceu naquela época. Vamos ver aqui. Nós sabemos disso porque o rei Herodes queria matar Jesus. Mandou que todos os meninos que tinham 2 anos de idade ou menos fossem mortos. Herodes calculou essa idade com base nas informações que recebeu dos astrólogos. Então vamos ver o que diz em Mateus capítulo 2, versículo 16, para a gente entender um pouco melhor essa questão aqui dos magos.
Vendo então que tinha sido enganado pelos astrólogos, Herodes ficou furioso e mandou matar em Belém e nos arredores todos os meninos de 2 anos de idade para baixo, segundo o tempo exato que tinha verificado com os astrólogos. Então, os astrólogos já sabiam que já tinha previsto, né, mais ou menos ali, a idade mais ou menos que Jesus já tinha, né, e quanto que é que ele ia nascer, já estava sabendo mais ou menos. Mas quando ele foi no rei Herodes, o rei Herodes queria todo tipo de informação que ele pudesse obter. Para quê? Para mandar matar Jesus. Ele queria matar Jesus, mas não conseguiu, porque Jesus, segundo a Bíblia, né, Isaías tinha profetizado, que diz assim: e lá do Egito chamarei meu filho José, né? Um anjo apareceu a ele e falou que era para ele ir lá para o Egito, e quando Herodes morresse ele já poderia voltar, que foi realmente o que aconteceu, né? Então foi isso, por isso que não conseguiram matar Jesus. Mas a vontade de Herodes era matar Jesus, tanto é que ele mandou matar muitas criancinhas com a idade de 2 anos abaixo. Aquele malvado, que agora já não existe mais, né, que a morte dele foi trágica e triste, né, mas mereceu o que queria, né, não queria matar Jesus. Então, os astrólogos não visitaram Jesus na mesma noite em que ele nasceu, como eu já havia dito antes. Por quê? Porque ao entrarem na casa, viram a criancinha com Maria, sua mãe. Vamos ver o que diz aqui em Mateus capítulo 2, versículo 11. Ao entrarem na casa, viram a criancinha com Maria, sua mãe, e prostrando-se, prestaram homenagem à criancinha. Abriram também seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, alibro e mirra. Como já disse antes nesse texto, tanto em Mateus no capítulo 2, versículo 16, também relata. Vamos ver o que diz Lucas no capítulo 2, versículo 16. E foram depressa e acharam Maria, bem como José e o bebê deitado na manjedoura. Então, é muito importante a gente entender todos os relatos da Bíblia, porque a Bíblia não mente. A Bíblia é a palavra de Deus. Agora uma pergunta: foi Deus que enviou a estrela de Belém? O pessoal fala muito naquela estrela, né, de Belém, que ela que foi que guiou os magos, ou seja, os astrólogos, para poder que encaminhasse para encontrar Jesus, não é isso? Segundo o que o pessoal diz. Mas vamos dizer aqui, algumas pessoas acreditam que foi Deus que enviou a suposta estrela de Belém para guiar os astrólogos até Jesus. Vamos ver como a Bíblia mostra que isso não é verdade. Está vendo que a Bíblia agora vai mostrar que não foi Deus que enviou aquela estrela de Belém para caminhar os astrólogos para encontrar com Jesus. Não foi Deus. A suposta estrela levou os astrólogos primeiro a Jerusalém, ao rei Herodes. Vamos ver o que diz aqui no relato da Bíblia, mas primeiro vamos ler um texto aqui, que não está na Bíblia, mas é para a gente poder entender e fazer um complemento depois do texto da Bíblia, tá certo? Um relato aqui, vou ler. A Bíblia diz: astrólogos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém dizendo: onde está aquele que nasceu para ser rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela quando estávamos no Oriente e viemos lhe prestar homenagens. Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Herodes ficou muito furioso quando ouviu da boca dos astrólogos que os astrólogos chamaram Jesus de Rei dos Reis. Aí ele ficou furioso. Vamos ver o que diz aqui na Bíblia. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, astrólogos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que nasceu para ser rei dos judeus? Pois
vimos a sua estrela quando estávamos no Oriente e viemos lhe prestar homenagem. Então, os astrólogos afirmam aqui para o rei Herodes que viu aquela estrela no Oriente e que tinha ido lá para prestar homenagem a Jesus Cristo. Isso são os astrólogos dizendo ao rei Herodes. O rei Herodes foi o primeiro a indicar que os astrólogos fossem até Belém. Só depois a estrela o seguiu até lá. Então, rei Herodes ele foi o primeiro a indicar aos astrólogos para que eles fossem a Belém. Então não foi a estrela que levou eles diretamente lá onde estava Jesus. Não foi, tá certo? Por quê? Herodes ficou com medo quando os astrólogos chamavam Jesus de rei dos judeus, como havia dito aqui antes. Por isso ele quis saber onde Cristo ia nascer. Quando ele descobriu que o Cristo nasceria em Belém, Herodes enviou os astrólogos até lá para procurar a criança para trazer notícias a ele. Foi depois dessa ordem que os astrólogos viajaram até Belém. A Bíblia diz: depois que ouviram o rei, partiram e observaram que a estrela que tinha visto quando estava no Oriente ia adiante deles, até que parou sobre o lugar onde estava a criancinha. Então, vamos ver esse detalhe aqui, o que diz em Mateus capítulo 2, versículo 2 e 6. Herodes ficou furioso demais, porque quando os magos disseram que iriam adorar Jesus, o rei dos judeus, ele ficou com uma fúria que vocês nem calculam como foi. Mas vamos ler aqui em Mateus no capítulo 2, versículo 2, versículo 6. Dizendo: onde está aquele que nasceu para ser rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela quando estávamos no Oriente e viemos lhe prestar homenagem. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou agitado e com ele toda a cidade de Jerusalém. Ele convocou então todos os principais sacerdotes e os escribas do povo e perguntou a eles onde o Cristo nasceria. Ele ficou furioso, reuniu toda a cidade, como diz aqui na Bíblia, e queria de qualquer maneira saber aonde que é que Cristo iria nascer. Foi depois dessa ordem que os astrólogos viajaram até Belém. Vamos ver o que diz em Mateus, no capítulo 2, versículo 9. Todos os relatos com relacionamento a Jesus Cristo foi registrado na Bíblia. Todo o que aconteceu com ele. Vamos ver aqui Mateus capítulo 2, versículo 9. Depois de ouvir o rei, partiram e observaram que a estrela que tinham visto quando estava no Oriente e adiante deles, até que parou sobre o lugar onde estava a criancinha. Está relacionado aqui em Mateus capítulo 2, versículo 9, como eu já tinha mencionado esse texto anteriormente, né? Por causa do aparecimento da estrela, aconteceram coisas que colocaram a vida de Jesus em perigo, e muitas crianças inocentes morreram. Verdade, foi por causa daquela estrela que levou que o rei Herodes mandasse matar todas as criancinhas abaixo de 2 anos. Depois que os astrólogos encontraram Jesus e saíram de Belém, Deus ordenou a eles que não voltassem mais ao rei Herodes. Por quê? Porque se eles voltassem lá, o rei Herodes ia querer questionar onde que estava Jesus, não é verdade? Mas uma orientação divina, eles não voltaram mais. E Herodes ficou muito furioso com isso, quando soube que ele foi enganado pelos astrólogos. Vamos ver aqui o que diz em Mateus, no capítulo 2, versículo 12. No entanto, visto que receberam em sonho um aviso divino para não voltarem a Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho.
Então, eles não voltaram pelo aquele mesmo caminho que tinha vindo, porque tiveram um sonho que veio da parte de Deus, um sonho divino, né, que Deus é divindade. Então, o que acontece? Eles não voltaram para aquele mesmo caminho, voltaram por outro caminho diferente, justamente para não ter que ir lá no rei Herodes. E a reação do rei Herodes? Qual foi essa reação? Vamos ver o que a Bíblia diz? O que foi que aconteceu depois que o rei Herodes ficou sabendo que eles não tinham ido lá e que ele foi enganado pelos astrólogos? Vendo então que tinha sido enganado pelos astrólogos, Herodes ficou furioso e mandou matar em Belém e nos arredores todos os meninos de 2 anos de idade para baixo, segundo o tempo exato que tinha verificado com os astrólogos. Então, isso aqui, ele já tinha verificado com os astrólogos e mandou que matasse todas as criancinhas abaixo de 2 anos. É claro, agora vocês imaginam comigo aqui, é claro que Deus jamais teria enviado uma estrela que resultasse uma coisa tão terrível como essa. Vocês acham que Deus ia enviar uma estrela para que guiasse os astrólogos até Jesus? Chegava lá, os astrólogos davam os presentes a Jesus, como realmente deu, mas o rei Herodes também iria seguir a estrela. Pensa aí comigo para vocês verem. E foi realmente o que aconteceu. Então, Deus jamais iria enviar essa estrela. Isso aí é um relato que está aqui na Bíblia. Então, vamos ver um texto aqui em Jó, no capítulo 34, versículo 10. Por isso, escute-me, homens de entendimento. O verdadeiro Deus jamais faria o que é mal. O Todo-Poderoso nunca faria o que é errado. Veja bem o que Jó diz no capítulo 34, versículo 10, com relação a Deus. Não foi Deus quem enviou aquela estrela, não foi. Está aqui na Bíblia. Então, aprendemos aqui na Bíblia coisas importantes. Primeiro, que os magos, os astrólogos, não são reis, mas são astrólogos e magos, isso eles são. E não tem aquele nome que deram a eles, não tem esse nome. A Bíblia não menciona o nome deles. O nome que deram a eles foi invenção das pessoas, porque na Bíblia não menciona o nome de nenhum deles. E também não menciona a quantidade exatamente de magos que foram lá. Às vezes a pessoa pode ser que foram 3, porque foram dados 3 presentes, né? Então eles falam 3. Mas então são coisas que estão na Bíblia que não existem. Aí daqui para frente você pode passar a analisar melhor as coisas, quantas pessoas lhe falam, ou quando você vê aquela imagem lá de Jesus na manjedoura, os magos ali do lado dele, né, da criancinha, dos pais dele. Não tem nada disso na Bíblia, viu? Tá certo? Mais uma vez eu vou ficando por aqui. Agradeço muito essa oportunidade de estar enviando esses vídeos. Sei que tem pessoas aí que sempre estão assistindo meu vídeo e fico grato por isso, porque tudo que eu estou falando aqui, vocês sabem, né? A Bíblia não mente. E eu só posso falar o que está na Bíblia. O que não tiver na Bíblia, eu não falo. E o meu lema sempre é esse. Não falo mal de igreja nenhuma, não estou aqui para falar mal de igreja nenhuma, principalmente da igreja católica, não estou aqui para falar, respeito até os católicos, tá certo? Mas eu tenho que falar o que está na Bíblia. Ah, isso aí, sem dúvida nenhuma, eu tenho que falar. Eu não posso deixar de falar, tá certo? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E você, eu, todos nós temos que acreditar no que está na Bíblia, não no que as pessoas inventam, no que as pessoas falam, tá certo? Quem quiser verificar todos esses assuntos que eu falei aqui nesse vídeo, relacionado aos magos, né, aos astrólogos, sobre o rei Herodes, sobre o nascimento de Jesus Cristo, é só pegar a sua Bíblia que está em casa
E vai nesses textos aí que eu li aqui, que você vai achar tudo lá direitinho. Tenho certeza que vai, tá certo? Então, mais uma vez, vou ficando por aqui. Obrigado, meus queridos, minhas queridas, e que Deus abençoe você nesse momento aí na sua casa, toda a sua família, e tudo de bom para vocês, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.